Opa! Bora nós! Tudo beleza? Cá estamos para mais uma troca de ideias, mais um bate-papo, mais um falatório. Hoje é, hoje é, hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, 10 de março. 10 de março de 2022. 10 de março, já passou o verão. Mas eu nem fui na praia. Eu nem fui quase na praia. Fala, Arijitsu. Chegando aí, garoto. Getúlio, diga. Como é que tá? Começando aqui. Chegando ali o pessoal. E aí, beleza? Hoje eu vou falar com o doutor Ricardo, doutor psiquiatra, Ricardo Nogueira. Pô, Ricardo Nogueira é sensacional. É um médico sensacional. Ele trabalha com prevenção de suicídios, né? E não sei se é por causa dessa proximidade assim que ele tem com a morte, né? Até por causa desse trabalho específico, mas é um cara que extravasa bastante na vida, aproveita a vida, é um cara que gosta das coisas boas da vida, gosta de viajar, gosta de ler, gosta de comer, gosta de futebol. Um cara muito legal, um papo muito bacana. Eu vou colocar aqui, eu entro um pouquinho antes sempre para fixar aqui, falatório com o psiquiatra. Fala, Zé! Psiquiatra Ricardo. Porque o pessoal passa, né? O lance aqui dessas lives aqui no Instagram, que o pessoal é uma grande avenida. Ricardo. Para de falar, escreve, o bobalhão. Ricardo Nogueira. É uma avenida, né? Então o pessoal fica passando. Deixa eu ver. Botei. Fixar. E aí eles veem que eu tô ao vivo. Aí, pô, o que será que o Claudio tá fazendo? Tá falando com quem? Daí eu deixo isso aqui, que eu tô tentando fixar. Que eu não tô conseguindo, por quê? Ah, agora sim. Consegui! Não sei que horas são, se já são. Deixa eu ver se o Ricardo já tá aqui. Ainda não tá. Ah, tá aqui! Oi, Ricardo! Vou te mandar o convite. Vou te mandar o convite. Entrada ao vivo do Ricardo Nogueira. Dei. Só pegar o elevador. E aí, tudo bem? E aí, Ricardo? Tudo bom? Como é que tá? Para, deixa eu botar aqui meu... Só um pouquinho. Eu vou desligar o ar-condicionado. Peraí que eu tô desativado. Ah, bom. Fiquei falando aqui bobagem e me esqueci de... Agora sim. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Ah, eu também tô te ouvindo muito bem. Tá ouvindo bem? Tô muito bem, te vendo bem também. Tem aqui o pessoal escreve aqui em cima um pouquinho de ti. Os comentários aqui, mas eu tô te vendo. Ricardo, cara, em primeiro lugar, assim, te agradecer profundamente por ter topado vir bater esse papo aqui comigo. Nós que tive o prazer de estar contigo fim de semana passado, né? Sábado, no projeto Guaíba Vivar. Eu, tu, tio Júlio, o Bruno da Vivar, naquele papo lá sábado de manhã. Que foi muito legal. E eu quero te perguntar, já tá me ouvindo bem aí, né? Tô Tá. ouvindo. Então é bom mesmo, que eu quero saber de ti, médico, psiquiatra, quero saber de ti, que tem a ver com o nosso papo lá, uma parte do nosso papo. O Internacional o nosso Inter tá querendo nos enlouquecer, velho. Nosso Inter não, que eu sou gremista, tu é que tá me sacaneando. Cara, eu pensei que... Nós que consagramos vocês, nós tiramos vocês de uma baita de uma crise. Cara, aquele guri da pedra nos fez um favor, né? Que não teve jogo. E o pior agora é que nós vamos ter que encarar 2 Grenais. Hoje eu já mandei avisar lá. Se perder um, prepare as malas. No segundo Grenal, que vai ser o terceiro que vão perder, saio, desapareço e vamos embora. Eu pensei que tu era colorado, cara. Não, sou gremista, cara. Sou gremista doente. Desde criancinha, daquele Grenal de 4-1, que o Marino fez 3 gols, que era o canhão tricolor. Marino, esse eu não peguei, não me lembro disso aí. Eu tenho 66, tu tem quanto?
Eu 61. Tu tá bem melhor que eu, tu tá bem mais, mas eu tenho 61 só. 61 só. Só rock and roll, 61. 60 é rock and roll. Acho que Vem cá, nós somos da geração Easy Rider. exatamente. Te lembra? Claro, pô, do Peter Fonda. Peter Fonda, Sem destino. sem destino, Jack Nicholson e o outro, aquele, como era o nome do outro? Aquele cabeludo que estava junto. Era Peter Fonda, Jack Nicholson. Eu não me lembro do Jack Nicholson no filme. Eu me lembro que era o Peter Fonda e aquele outro na moto, o Jack Nicholson. E o Jack Nicholson também. O Jack Nicholson tá de garupa do outro. Ah, é? É. Tu tem moto, não? Não, eu adoro moto, acho a coisa mais linda de ver, mas todos os meus amigos que eu conheço caíram, quebraram perna, quebraram o braço, então eu acho muito bonito. Adoro ver aquelas Harley Davidson, né? Eu gosto de moto, que eu gosto de velho, né? Aquelas motos que anda sentado. Aquelas Ducati, que é a italiana, aquela que o pessoal anda deitado ali, aquilo ali, só de ver já me dá calafrio. Mas gosto de ver na televisão as corridas, tudo, adoro. O Jô que dizia, né, que a moto foi feita para cair, né? Eu concordo, né? Ele caiu várias vezes. Caiu várias vezes. Lá no Fabiano, lá que se junta a galera lá no Fabiano, lá no Cafeína e Gasolina, a galera da moto tá sempre lá. Mas tu é motoqueiro? Não, eu tive durante um ano moto, uma TT 125, que eu caí muito com ela em um ano que eu tive e graças a Deus me roubaram ela e terminou a minha carreira de... Fizeram um favor, senão tu ia fazer a alegria dos traumatos. Né? A traumatologia é uma especialidade médica que vive da loucura dos outros. Agora ali na Orla fizeram uma pista de skate. É uma pista que é uma das maiores pistas, acho que do Brasil, não sei se tu ouviu falar. Maior da América Latina, América do Sul. Exatamente. E os meus colegas da traumatologia ali do Mãe de Deus estão numa felicidade imensa. Tu não tem noção que dobrou o trabalho deles ali. A freguesia aumentou, a freguesia. Mas olha, não, mas a gente está brincando e rindo, mas é verdadeiro, é real mesmo. É verdade. E é moda agora, né? Desde que aquela guriazinha, a Fadinha, foi lá no ganhou, e um outro guri brasileiro também ganhou. E realmente é muito bonito, né? Mas o futebol também, o cara se machuca. Eu tô com... Meu joelho foi pros cocos já, né? O futebol, Eu que não pratico nenhum tipo de esporte, nem surf, nem futebol, só tirava pedra no telhado do vizinho, né? E o que eu faço mesmo é alterografismo, copismo, isso sim, isso eu sou praticante cada vez mais. Agora é o seguinte, para conhecer as pessoas, o futebol é maravilhoso. Quem joga futebol, tu quer conhecer um cara, assim como tu dá o poder para uma pessoa, tu conhece ela, leva para jogar futebol contigo, tu conhece as pessoas. Tu vai ver o cara que é guerreiro, o que é parceiro, o que é egoísta, o que pensa no grupo, o que pensa, né, egoísta só nele mesmo. Eu amo futebol, mas eu jogando futebol é uma coisa patética. Por isso que eu não me levo mais a sério. Eu já não me levo a sério há muito tempo, né? Mas graças a Deus. Ainda bem. O grande problema das pessoas que sofrem é que elas se levam muito a sério. Elas se acham que são muito importantes, né? Elas são mais importantes do que elas acham que são, né? O meu pai dizia, né? Que aqui ele não pode falar coisa feia, né? Mas essa hora até que daria para falar. Pode, claro. Mas eu vou tentar amenizar a coisa. Dar uma flatulência maior do que a rodelinha original. É isso aí. O futebol, cara, tu disse que esse futebol não está nos desrespeitando. Esse foi o mote do nosso papo lá, que tu disse que nunca tinha me visto falando irritado, né? Que eu disse. Com tanta coisa para falar, querer falar em futebol, né? Mas o futebol é a coisa menos séria, mais séria do que a própria vida. Quem disse isso é um técnico galês, parece que é, só que eu não lembro do nome do cara, galês ou escocês. É uma coisa que não tem importância nenhuma, né?
é um entretenimento, mas se torna uma coisa que mexe com a vida das pessoas, né? As pessoas enlouquecem no futebol, né? Mas o que eu falei lá não é que eu não achava legal falar. Eu disse, como é que vocês perdem tempo vendo esse futebol com tanta atração que a gente tem? Porque hoje é uma loucura o que tu tem de atração, né? Perder tempo, 90 minutos, Nogueira, 90 minutos modorrentos, que se tu pegar para ver os melhores momentos, cara, tu não tem 2 minutos, tu não te dá 2 minutos seguidos de coisa boa. 90 minutos sem construção nenhuma, sem criatividade nenhuma, tu não tá vendo uma progressão, tu não tá vendo, pô, os caras estão. Não, é bola para o lado, é bola para trás, é nada. Não, é que, na verdade, aqui no Brasil tem dois esportes que a gente acha que pratica. Um é o futebol. Aqui não tem futebol. Esse troço que a gente faz aqui é distribuição de recursos, né? O Grêmio, por exemplo, meu time, é um grande fundo de aposentadoria para ex-jogadores. Então, eles distribuem dinheiro, deram dinheiro para o Douglas Costa, deram dinheiro lá para aquele outro que fez aquele hotel lá em Itapema, né? E assim é. Então, é aquilo ali, Thiago Neves, os caras estão em fim de carreira, vem para cá. Aquele outro lá, que está agora no São Paulo, lateral direito, foi da seleção brasileira, Rafinha, tudo ex-jogador. Mas aqui tem isso aqui é o túmulo do futebol. Até tu que é colorado, o próprio D'Alessandro, né? Claro, está no final de carreira, é despedida, mas acabou. Aí quando tu liga na televisão e tu vê aqueles times da Premier League, bom, aí é outro jogo. Aí sim. Aí é outro jogo. Aí é espetáculo. Aí é outro jogo. É aí outro espetáculo. A começar pelo campo. Apesar que eu acho que o gramado do Beira-Rio está muito lindo também. Tá maravilhoso, cara. Pô, imagina, eu ali, sério. Porra, pelo amor de Deus, cara. É que não é mais espetáculo. Eu fico pensando o seguinte, tu acha que a gurizada que tem os games, que são quase reais, aquilo, com todas as atrações que tu tem, tudo que tu tem de canais e tudo, essa galera não vai ser atraída mais pelo futebol. Ou seja, a tendência do futebol é ter... Eu vou te falar uma coisa, antes tu chegava com uma bola, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, chegava com uma bola numa pracinha ou na beira da praia, lá no campo, cara, tu tinha 4, 5 times ali que apareciam e fazia zoom. Tu já tinha muita gente para jogar, para fazer. Hoje tu não consegue 2 times. Tu chega com uma bola, para tu conseguir levantar 2 times é difícil. O que está proliferando no Brasil, mas agora se tu fizer uma compensação, uma comparação, é o futsal, né? No meu tempo era futebol de salão com aquela bola pesada. E o futsal, ele virou hoje um certo malabarismo, inclusive com jogadores que, desde daquele Tobias que jogou aqui, o Choco, aqui no Rio Grande do Sul foi um grande centro futebolístico, como também lá no Ceará, o CEMOF do Ceará, o Corinthians em São Paulo. E o futebol de salão que forneceu os últimos grandes craques, inclusive brasileiro, o próprio Fenômeno. Falcão. Né? Falcão. Falcão, sim. Não, eu digo... O Ronaldinho Gaúcho, o Paulo César Carpegiani, e esse menino, que eu achava que estava acabado no futebol, o Felipe Coutinho, que agora foi para o Aston Villa, ele está fazendo coisas lá no campo do Aston Villa que é futebol de salão aquilo. Né? Então é um outro jogo. E isso já acontecia antigamente com basquete. Né? Tu via o basquete americano, e cada vez que eu vejo me apaixono mais, porque aquilo que aqueles caras jogam, eu não sei o que é, uma coisa de louco, uma coisa fantástica. Né? Antigamente tinha o Globetrotters, né? Que era um time. Agora tu vê tudo que é jogo de basquete, é um negócio, é uma coisa de louco. Né? E o basquete... Super-humanos, né? Eles fazem coisas super-humanos. Não, e eles são uns caras imensos, mas com uma agilidade, uma rapidez, né? Então é um outro jogo. Né? E nós aqui, na Europa, o basquete melhorou, quer dizer, os refugos, quem não consegue jogar nos Estados Unidos vai jogar na Europa. Né? E o futebol de salão aqui também, eles levaram até para a própria Ucrânia, lá agora está tendo a guerra, tem vários jogadores brasileiros de futebol de salão e de futebol também. Né? E outra coisa que me chama a atenção, porque eu tenho algum contato com os meninos da base do Inter e do Grêmio.
E quando tu entrevista esses meninos, a maioria desses meninos são do norte, do nordeste ou de São Paulo. Daqui não tem quase nenhum. E eles já sustentam, meninos de 12, 13 anos, a família inteira. Porque eles têm salários de 10 mil, 15 mil. E aí quando tu fala, vai jogar no Inter, no Grêmio? Eu não, tio. Eu quero jogar no Barcelona, quero jogar no Manchester City, no Manchester United, quero jogar no Real Madrid, no Paris Saint-Germain. Então é outra coisa. E uns gurizinhos mascarados, marrentão, né? E as famílias desesperadas porque elas dependem daqueles guris. E o medo que eles têm é que esses guris caiam na droga, que diga-se de passagem, porque isso é comum hoje na nossa adolescência, né? A droga hoje é uma epidemia mesmo, né? E vai cada vez piorando, porque as drogas vão trocando, né? Então estão vindo sempre novas drogas, né? São as drogas sintéticas. E agora a volta da velha heroína, né? A heroína está entrando também no Brasil, né? Heroína, heroína e fentanil. O Brasil é um país Mas retardado. Heroína injetável? Injetável. Né? O Brasil, injetável e aspirada. Né? Mas agora o que eles estão usando? Por exemplo, nos Estados Unidos, eles estão usando fentanil e heroína injetável, que é a dolantina, né? A morfina, velha morfina. Tem cidades no interior dos Estados Unidos, cidades muito pobres, lá naquele área da ferrugem, que eles chamam, que estão todo mundo em crise, desesperado, muito morador de rua. Inclusive, tem vários filmes, tem até agora um documentário de um brasileiro que mora nos Estados Unidos há muito tempo, vai concorrer ao Oscar, que também fala sobre os moradores de rua. Tipo Nomadland, né? Homeland, né? Que também trata desse assunto. O número que nós temos de moradores de rua nos Estados Unidos é uma grandeza. O número de moradores de rua em Los Angeles, São Francisco, é imenso. Em Nova York também. Né? Então, agora, é uma situação... Fala. Termina, desculpe. Não, é uma situação muito grave que nós estamos vivendo. E com esse tal de globalismo, atinge a todos de uma forma similar, né? Parecida, né? Os problemas são muito parecidos. Eu estive em Paris agora, faz 90 dias, fiquei apavorado com o número de moradores de rua. No Odéon, aquele teatro ali, quase em frente ao Senado francês, né? Ali perto do Parque de Luxemburgo, né? Apavorado com moradores de rua que moram embaixo da aba do teatro, ali naquela região da Bastilha. E não são só os imigrantes, principalmente os árabes, né? Mas assim, o pessoal atirado na rua pedindo comida, comendo do lixo, e também muitos franceses idosos, alcoolizados, esquizofrênicos. Eu fiquei apavorado. Eu tinha ido a Paris em 2018, tinha me encantado. E agora voltei apavorado. Aí eu fui a Rouen, que é ali no norte, ali, terra lá da Joana d'Arc e tal. E a mesma coisa, só que com proporção menor, né? Porque é uma cidade bem menor. Mas muito morador de rua, correndo. Nós mesmos tivemos 3 tentativas de assalto. Né? Olha, eu fiquei desolado. Eu pensei que o mendigo de Deus era só aqui no meu velho menino Deus, mas não é, não. Já foi exportado. A minha irmã, que nunca foi assaltada em Porto Alegre, foi assaltada em Londres. Foi dar uma banda lá, foi assaltada em Londres. O lance é o seguinte, né, também, cara, nós estamos... O momento que a gente está vivendo, né, Nogueira, ele é muito louco, né? Não tinha nem por que o futebol tá legal, porque não tem nada que tá... O futebol também tinha que estar caído, porque o mundo tá caído. Nós aqui, nós no Brasil, cara, a gente começou com um lance louco da política, que deu uma enlouquecida, né? A partir lá do mensalão, começou aquela loucura toda, a polarização na política. A política sempre foi uma coisa louca, mas se levava, mas ela virou uma loucura com tentativa de assassinato de candidato, né, a presidencial.
e virou essa polarização das pessoas, e aí no mundo inteiro brigando, irmão contra irmão, famílias brigando, o mundo dividido. E aí, no auge dessa loucura, a gente entra para uma pandemia louca, cara. Uma coisa. Não, mas antes disso, uma coisa que me chamou a atenção, começa, acho que a loucura ali, no assassinato do Celso Daniel, aquele prefeito lá no ABC Paulista, ABC. né? Que já foi uma coisa muito estranha, assim, que talvez lá no interior, lá do Nordeste, era meio comum aqueles rivais se matar, como aqui no interior do Rio Grande do Sul também tinha aqueles caudilhos locais, assim, né? Aí o Celso Daniel, de uma cidade grande, perto de São Paulo, depois o Toninho do PT também foi morto, né? Mas do Celso Daniel, não foi só ele, ali foi o Agatha Christie, é pouco ali, né? Foi uma sequência de 7 ou 8 pessoas, foi ele e testemunhas, o garçom do restaurante onde ele ia, teve uma sequência, então foi uma queima de arquivo completa ali. Né? Violenta. Mas até que me chama a atenção que não tenha morrido ninguém nessa história do Petrolão aí da Petrobras, né, que foi um volume de dinheiro tão grande, né, que roubaram, que desviaram, e de não terem matado ninguém, e aí esse dinheiro foi todo repatriado, né, graças à Lava Jato da época, né, que depois eu acho que ela extrapolou também, né? Mas eu acho que não morreu ninguém, porque no caso do Celso Daniel, ele se pôs contra ao esquemão, houve uma coisa assim. Depois, agora, no Petrolão e tudo, que houve toda essa série de prisões, a certeza de que todos iam ser livres, deu também essa possibilidade de, não, segura que nós vamos resolver, calma, fica Mas calma. tu te lembra daquela série Mecanismo? Sim, claro, foi Te perfeito, lembra? né? Claro. É do Fernando Meirelles, né? O diretor. O mecanismo é o Tropa de Elite 2, que fala sobre o mecanismo, né? Que expõe o mecanismo todo. O Tropa de Elite Então, 2. como a garantia da impunidade, né? Tu lembra que tem uma cena que os caras estão tudo presos, e aí eles conseguem encaminhar os processos tudo para o STF, e aí eles começam a vibrar e gritar, está no STF a garantia da impunidade, né? Aí é uma coisa muito grave, né? A nossa corte maior se torna um poder com a força imensa de trocar. Lembra aquela fala do Shakespeare, né? O vil metal que torna réu inocente e o inocente em réu, né? Então, e acabou que todo mundo teve as suas penas anuladas, inclusive não só o ex-presidente Lula, que é o Sérgio Cabral com 400 anos nas costas de condenação, tá na rua, tá em casa, né? Rua. Claro, que eu saiba, tá. O Eduardo Cunha, o Sérgio Cabral, que eu saiba, ele foi para casa também. Não, todos foram para casa, todos foram para casa. Dizem nos filmes americanos, I don't believe. Mas tu te deu conta, olha só, ninguém acredita, mas olha só, repara uma coisa, né? A gente tinha na prisão, então, agora, a gente tinha um presidente, a gente tinha um governador, a gente tinha um presidente do Congresso, né? Eduardo Cunha foi presidente da Câmara, a gente tinha ministro do Congresso, a gente tinha ministro de alto escalão, o Antônio Palocci, e vai embora, ou seja, tu tinha todas as altas patentes da política presas. E esses caras, quer dizer, um cara para ser presidente, um cara para ser um alto ministro, um cara para ser presidente da República, presidente de um congresso, tu concorda que são pessoas que têm ascendência sobre seus pares, né? Tu não chega nesses cargos sem ter uma grande ascendência sobre teus pares. Imagina, então, todos esses caras presos, ou seja, de uma índole comprovadamente péssima, de mau caráter. E esses caras, eles são líderes da nossa política. São essas pessoas, ou pessoas dessa estirpe, desse nível, que estão nos comandando e nos ordenando e determinando coisas importantes da nossa vida. São essas... Chama a atenção que nas pesquisas populares,
as categorias ou classes mais com maior nível de educação ainda se propõem a votar nas pessoas que fizeram tudo isso. Isso eu não entendo, isso eu queria saber de ti. Isso é. É doentio. O É que, uma que é coisa... isso? E são pessoas, Nogueira, tem muitas dessas pessoas que a gente considerou, eu pelo menos, considerei ser pessoas inteligentes, cara. Pessoas que eu conheço, muitas delas que cresceram comigo, que tiveram, que eu sei de que família vieram, o estudo que tiveram. Eu não sei se essas pessoas, o seguinte, e aí falando de Maquiavel, né, que Maquiavel falava do, de tu ter, como é que ele dizia? Uh, de, de tu saber jogar o jogo. Qual é a virtude? A virtude, né, no Maquiavel, ela falava o seguinte, que nem sempre o que tu fazia a coisa mais certa na política é o correto, né? Que tu às vezes tem que saber jogar o jogo, não dispõe. Mas daí a virar a ser o dique vigarista é outra história. Então tem muita gente que entendeu errado. Tem muita gente, por exemplo, que não quer se envolver ou que leu erradamente o jogo e foi para um lado completamente errado, né? Achando que depois vai sobreviver. Porque, tipo, não vou me envolver porque vai que esse outro lado ganha e aí vai sobrar para mim. Então, muita gente nesse período aí ficou mamando em tetas grossas, né? Então, tu vê assim, né? Dentro das universidades brasileiras, né? O que ocorreu? Né? Não, como diz lá o próprio Barroso do STF, não basta ganhar a eleição, tem que tomar o poder, né? Então, esse setor, por exemplo, na área educacional, nas universidades federais, né, eles fizeram uma aristocracia, uma casta. Então, só pode entrar nos concursos, nos mestrados, doutorados, quem é do partido, né? Quem é sim, filiado, quem fala a mesma língua e tal. Os caras conseguiram roubar, aqui mesmo em Porto Alegre, em algumas faculdades aí, bolsas, né? Dividiam, faziam mensalinho e rachadinha das bolsas de mestrado e doutorado, aí botavam os namorados, e era uma coisa assim, verdadeiro Sodoma e Gomorra, né? E o que eu me admiro é que nem tu, eu tenho vários amigos, colegas que eu me criei junto, que eu conheço, que são pessoas inteligentíssimas e brilhantes, e se submetem a isso, né? pois é. Submetem a troco do quê? Mas, ao mesmo tempo, eles dizem que quem apoia o presidente, Bolsa, ao mesmo tempo, é porque está levando alguma vantagem ou espera também. Mas eles pensam que é eles que raciocinam desse jeito, né? E o que a gente quer é só ter a felicidade de prosperar, né? De crescer, né? De triunfar. E parece que isso é feio, né? Essas coisas de tu estudar cada vez mais, trabalhar cada vez mais, para te poder progredir, né? Isso aí parece que é feio, né? É uma coisa a, absurda. a verdade, ela é incrivelmente como eles conseguiram fazer isso, né? Te tirar o chão, o nonsense aos poucos ele vai tirando vai te tirando o chão, te tirando o norte, te tirando a razoabilidade, quer dizer, a verdade passa a ser contestável, parece. Assim como a credibilidade, nós estamos vivendo um momento de crise de credibilidade, né? Quando tu ia pensar que professores iam ser contestados, quando tu ia pensar que a ciência, quando eu ia contestar o que um médico diz, né? Hoje os médicos são contestados, cara. Nós passamos por E um os período. médicos, né, que são pessoas que foram preparadas e que foram ensinadas, que tinham cada vez estudar mais e pesquisar mais, hoje são totalmente marginalizados do poder, né? Porque eles acharam assim que o médico que tinha um poder mágico, né, do doutor, né? Então, como eles tinham que questionar a autoridade, que são contra a autoridade, basicamente, né? Eles propõem, na verdade, assim, o que está por trás disso é uma proposta bolchevique que tudo quem decide é os soviets, né? São os comitês dos trabalhadores disso, dos moradores daquilo, entendeu? Então, eles criaram uma aristocracia sindical,
né? Então, esses líderes sindicais que tinham aquele imposto sindical, que viviam disso, eles acharam assim, ganhamos as eleições, o tesouro é nosso. E agora nós podemos dividir o tesouro do jeito que a gente quiser, né? Então, E, uma coisa aliás, absurda. o Lula, uma coisa interessante, né? O Lula, que é um candidato que é incrivelmente tá elegível, né? Não precisa nem falar muito sobre isso, mas está elegível. Ele, o que eu estou achando estranho é o seguinte, porque principalmente em época de eleição, o cara tenta dar uma amaciada no discurso, mesmo que ele tenha projetos maquiavélicos para depois, diabólicos, ou, né, estatizantes, autoritários. Nesse momento, normalmente o cara dá uma baixada de bola para ficar mais palatável. Não, Mas mas o que o Lula está acontecendo é exatamente o contrário. Ele está dizendo que ele vai regulamentar a mídia, que em outras palavras é que ele vai censurar mesmo, que tem que ter controle sobre a mídia. Ele está dizendo que ele vai trazer de volta os sindicatos, que é a galera de volta. Ele está dizendo que o MTST vai ter uma força grande junto com ele. O MTST é o exército dele, é o exército vermelho. o MST e o MTST do Boulos vão ter posição de destaque, falou isso agora, hoje, que ele vai, as relações de trabalho que tiveram aí uma evolução, que ele vai retroagir, e ele está ameaçando, ele está colocando para o mundo, olha, se as empresas estatais forem colocadas à venda, não comprem, porque se eu for eleito, eu vou ir para cima disso aí, eu quero as estatais para mim, ou seja, Ele disse ele onde é falou que agora. estava. Ele disse Onde ele agora. estava agora essa semana? Era no México, não foi no México? Aqui não foi, cara, porque aqui ele não. Não, Ele não tá... aqui ele não consegue sair na rua, né? Sai na Então ele rua. disse, ele teve uma reunião com empreendedores, investidores que estariam investindo agora na Rússia, mas com essa guerra louca aí que esse Putin inventou, o pessoal tem que botar o dinheiro em outro lugar. E o Brasil está essa guerra, contraditoriamente, a gente vai pagar um preço, aumento de petróleo, aumento do trigo, e negócios dos fertilizantes, mas os negócios, o investimento exterior se voltou para um país como o Brasil. Então, vários negócios que estavam indo lá para a Rússia estão vindo para o Brasil. Então, no fim, nós vamos ganhar alguma coisa com isso. Mas ele disse para os caras, não, mas esperem, não invistam agora. Esperem eu voltar ao poder, né? Porque o Lula também sempre foi de negociar, né? O Lula negociava greve, tem aquela famosa greve da Volkswagen lá, a Volkswagen alemã pediu apoio aqui porque eles precisavam abalar a própria empresa para ter mais força, né? E segundo consta que eles pagaram dinheiro para o Lula fazer uma greve aqui para contrabalançar a situação deles lá. Então, o Lula é um grande lobista, né? No próprio mecanismo a gente vê, né? O amigo do meu pai, né? Que o Marcelo Odebrecht falava, né? Então, o pai do Marcelo Odebrecht é um grande amigo do Lula, e era entre os dois que faziam os grandes negócios. Quer dizer, o Odebrecht fez corrupção no Peru, fez corrupção no Equador, derrubou o presidente do Peru, foram presos, quer dizer, e o Marcelo Odebrecht fez uma coisa fantástica. Ele organizou e digitalizou toda a corrupção da Odebrecht, porque desde o avô dele, a Odebrecht sempre viveu nas sombras dos governos, né? E só que naquela época do avô do Marcelo Odebrecht, era o Norberto Odebrecht, né? Eram as famosas cadernetinhas que a secretária tinha. Então, assim como saíram agora aquela lista o avião, o Botafogo, com os valores das propinas, a secretária do Norberto Odebrecht tinha umas cadernetas apontadas, escrita à mão. E esse Marcelo Odebrecht, com essas coisas dessa gurizada, que eles querem tudo, tem que ser colocado dentro de programas de computador, só que aí fica tudo registrado. Ele organizou, né, e aí caiu pela própria... Ele tinha um setor de propinas.
Setor de propina, mas era o maior setor que movimentava os maiores recursos da empresa. E tem gente desses nossos amigos aí, né, que diz assim, pois é, mas essa Lava Jato e o Petrolão acabou, por exemplo, com o polo As naval de empresas. Rio Grande. Porque enquanto está aquela história, bem naquela linha do Adhemar de Barros, né, e depois do Maluf, né, rouba, mas faz, né? Agora, É. na verdade, esse país aqui é o país eterna roubalheira, né? Essas grandes empreiteiras todas começaram com o Juscelino Kubitschek na construção de Brasília, que foi uma roubalheira, assim, eu conheço vários depoimentos de caminhoneiros que levavam material para a construção de Brasília, que entravam na fila lá, entregavam a mercadoria uma vez e recebiam 10. E era uma coisa totalmente generalizada isso, né? Sim, virou padrão, né? Inclusive, uma das coisas que o Bolsonaro está se dando muito bem, o Tarcísio, né? Da infraestrutura, que eles estão fazendo é que eles estão terminando uma série de obras, né? Porque o que acontecia era o seguinte, o que importava era começar a obra. Quando tu começa, aí tem o projeto, aí tem o não sei o quê, e começa a contratar, e é Né? aí que a Depois do grana... aditivo, né? Não, Aquelas e aí obras lá das refinarias lá que não foram concluídas, que todo mundo comeu uma grana, Abreu e Lima, lá em Pernambuco, né? a grana era toda de comissões e é distribuídas nesse momento. O que acontecia? Eles planejavam, vamos fazer, começava tudo. Quando começava tudo, começava grana, liberação de grana, BNDES, não sei o quê, e aí a comissão se espalhava total. Chegava num ponto, eles paravam. Aí Sim, paravam. e aí Lá dizia, na não, frente... tinha que fazer um novo orçamento, um novo aditivo e tal. Mas E, agora tu vê o e governo obras atual, paravam. As o obras governo atual paravam e concluiu, recomeçavam. né? Por Sim, exemplo, a famosa transposição do Rio São São Francisco, Francisco. né? Isso mudou. Hoje, a Bahia, hoje é um dos estados, é o segundo, ou terceiro, ou quarto estado do agronegócio brasileiro. O que tem de gaúchos que foram para lá plantar uva, por exemplo, lá em Juazeiro e Petrolina, ali, né? Lá tem safras, várias safras durante o ano de frutas, de hortigranjeiros, de uvas, né? É uma maravilha isso. Essa Não, tem transposição. água, né? Agora tem água, que era uma coisa. Ou seja, o Bolsonaro, ele teve. Ele está cercado de estrategistas também, né? A estratégia deles está sendo excepcional. Nordeste, que era reduto, né? Reduto petista, pô, foi lá, ganhou o Nordeste. Bolsa Família, que era, né, um cabresto dos caras, ele foi lá e criou, eu não sei como é o nome mudou o nome ali, mas e aumentou a grana. Só que aumentou, ali tem um viés que não é de tu entrar e ficar no assistencialismo, tu tem que ter uma porta de saída, que também é uma coisa legal. Mas ele foi lá e tirou esse cabresto dos caras, né? O lance da água. O lance da divisão de terras e de propriedades, ele começou a dar os certificados de propriedade para acabar com o pessoal do MST, né, que estava... Aqueles assentamentos do A MST, divisão... aqueles Ele, assentamentos, tinha um monte de gente que não eram do campo, que estavam lá e ficavam recebendo e nem iam lá. Então, os assentamentos, a maioria já estão abandonados, né? Então, ele criou esse exército aí do MST, né? Que é um exército realmente, né? Qualquer manifestação, quem é que está lá? O pessoal do MST. E eles acham bonito, né? Os caras do MST, uma vez, invadiram aqui o centro de Porto Alegre, degolaram um soldado da Brigada Militar, invadiram laboratórios de pesquisa, aqui, destruíram, né? destruíram pesquisas, e o pessoal acha isso uma maravilha, né? Mas agora mudou, nós temos um governo que armou, deu armas, né? A pessoa tem o direito de ter a sua arma, de defender a sua propriedade, e todo mundo dizia que isso ia aumentar o número de homicídios, diminuiu o número de homicídios, né? Então a gente está se defendendo, né? Então eu vejo assim que a gente evoluiu muito, né? E o pior, o famoso esse consórcio aí, né, da mídia, né, que é Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Isto É, UOL. Veja, o UOL, eles estão desesperados porque eles criaram assim, uma estratégia. Nós vamos começar a turbinar e bombardear o Bolsonaro e ele vai cair.
Só que isso virou o contrário, aquilo que o Brizola dizia, quanto mais me bate, eu sou que nem massa, né, que ele falava, né? Eu cresço. Exatamente. Né? E é uma coisa fantástica, porque antigamente, se Fermento. alguém falasse lá na Rede Globo, ou qualquer afiliado da Rede Globo, que o Cláudio Spritzer não foi ele que fez os roteiros do Renato Aragão, todo mundo ia acreditar. Né? Então, aqui eu quero desviar um pouco do assunto e eu quero saber esse teu lado, esse lado roteirista, né? Que tu me conte a tua história. Eu achei fantástico esse negócio. Tu sabe que, pô, eu faço o Jornal Hienas, que é esse jornal de cartoon que eu faço ele agora há 33 anos. Há muito Eu tempo, acho né? maravilhoso. E eu acho esse dos cartoons, né? Não Digitais, sei né? se, não sei se eu estou errado, mas ele me parece que ele tem aquela coisa, daquele humor hebraico, não? Total, né? Total, Muita gente fala. só pode. Total, total, Total. total. E prova disso que ele tem assim um viés freudiano muito grande. Esse livrinho aqui, ó, não ia fazer propaganda, mas que tu falou, é o que Berta as Tias. É um livrinho que ele é todo nos moldes dos pocketbooks da LPM, e ele é todo. Aqui tem quase 100 cartoons baseados com duas personagens, duas tias, é o que Berta, que são baseadas em tias judias minha, a Helena e a Betty. São duas tias minhas que moravam juntas. Uma era solteirona, super da paz, tudo para ela estava maravilhoso, não tinha mau tempo. E a outra era a Betty, viúva, braba, super braba, revanchista, mal-humorada, e as duas moravam juntas e eram minhas tias do coração, assim, adorava elas. Eu vivia lá, sempre estava lá, era meu refúgio. E esse livro é todo baseado nelas, e aí é muito humor judeu, né? O humor a tiração de sarro de ti mesmo, né? O povo É judeu isso que eu teve acho muito mais isso. fantástico, né? Eu É, acho que tem uma piada que eu acho a piada mais fantástica da primeira mulher judia que foi eleita presidente dos Estados Unidos. Conhece essa? não, Então, não teve lembro. uma judia diz que a primeira mulher que vai ser presidente dos Estados Unidos será uma judia. Né? Isso, né? E aí foram entrevistar a mãe da presidenta eleita. Mas que coisa mais linda e maravilhosa e fantástica. A primeira presidente americana eleita, uma judia, né, emigrante e tal. E a mãe dela disse assim, que nada, é que você não conhece o meu filho que é médico. Eu tenho um cartoon da mãe judia fazendo o filho passar vergonha, que as mães fazem passar vergonha, que o guri foi surfar, ele vai surfar, quando tu vai surfar, tu tem a prancha e tu coloca a cordinha, né, no teu calcanhar, né, pra super... Não, a cordinha ficava no calcanhar da mãe, lá na beira da praia. Não, eu acho muito boa aquela ali do Bonfim, né? E tinha um judeu que tinha uma loja ali do Bonfim, né? Aquelas lojas era móveis, a maioria, móveis e tecidos e tal. E aí o judeu está morrendo. E eles moravam no fundo do empreendimento, não era? Eles moravam atrás ali. E aí ele está morrendo, né? Está moribundo. E aí todos os familiares, a mulher, os filhos, vêm para ficar em torno do leito de morte. Né? E eles começou a se agitar, se agitar. O que houve? O que houve, Abraão? Não, não, como não? O quê? Quem ficou no caixa do Lojinha? Fantástico. Tava toda a família ali com ele, mas quem é que tá lá? Essa é clássica. Não, e tem uma Essa é muito outra boa. daquele filme também, O Pianista. Tu lembra desse filme? Que os caras estão Sim. tudo ali para morrer, vão entrar num forno daqueles e tem um guri vendendo uns caramelos. Acho aquela cena hilária? Não, acho que na verdade ela é muito clara e tal. E aí o guri está ali vendendo os caramelos e o senhor está com a família dele, as filhas dele, a esposa dele, vão entrar no corredor da morte. E ele diz assim: me dá 5 caramelos. Eles eram 5, eram 4. Me dá 4 caramelos. Quanto é cada caramelo? É um zotes, né?
era na Polônia, né? Zlotys, né? A moeda deles, tá? É uma coisa assim. Aí o guri disse, é um zlotys cada caramelo, então tem que me dar 4. Eu só tenho um zlotys, então só vou te dar um. Mas aqui o guri desgraçado, tu vai morrer que nem nós para fazer o quê com esse dinheiro? Mas o dinheiro é meu, o caramelo é meu e eu vou morrer com eles. Aí o cara compra aquele um único caramelo, e aí é uma cena assim que até emociona. Ele pega um pequeno canivete e corta o caramelo em 4 pedacinhos e coloca na boca. Até me emociona. Eu acho isso fantástico, né? Isso é a cultura e a ideologia judaica cristã. Né? Eu tenho um cartoon que tá o cara também morrendo, né? E alguém pergunta, será que existe vida após a morte? Aí a tia diz, não sei, mas é melhor levar um casaquinho. A mãe judia, então tem aquela É melhor levar um casaquinho. E tem aquela das mães, né? A mãe italiana, a mãe judaica. Tu conhece? Essa aí todo mundo conhece, né? Eu conheço quase todas, né? Mas fala, vai ficar gravado aqui, o pessoal vai ouvir depois. A mãe italiana. Meu filho, pelo amor de Deus, come. Né? Essa é a mãe judaica, judia, hebraica. Meu filho, come, tu está muito magrinho, tu tem que te alimentar, pelo amor de Deus, come, senão eu vou morrer de culpa. Come essa comidinha para fazer bem para a mãezinha, pelo amor de Deus, senão a mãezinha vai ficar muito triste, né? Tentando culpar o filho, coitadinho, se não comer, né? E aí vem a mãe italiana. Ô, desgraçado, tu come isso, para ver se não te mato a pau. É muito engraçado. A mãe italiana também é legal, né? É clássica também. Aí tu me fala. Todas as mães. Mãe sempre, né? Tu falou de judeu, me lembrei de nazismo, a papagaiada que tá aí de nazismo, a leviandade com que se chamam as pessoas hoje de nazistas, né? Aí me lembrei do Kim Kataguiri, que teve aquele defendendo o partido nazista, né? E a não criminalização do nazismo. E me lembrei do MBL e me lembrei do nosso Arthur, mamãe caguei pela boca. Mamãe falei. Matou esse idiota. Cara, hoje saiu a notícia, cara, que o cara tá correndo risco de entrar em crime de guerra. Como é de ser enquadrado em crime de guerra, porque ele foi para lá. Mas ele não foi. Não, tudo bem. Tem esse que você está falando tá certo, mas dizer que fez uma foto fake com as garrafas, dizendo que estava fazendo coquetel Molotov. E ele, sendo deputado, ele está representando o país, ou seja, tem um acordo, tem lá, sei eu, esses tratados, que tu não pode, um cara, ele estava fazendo coquetel Molotov. Não, é o seguinte, no tratado, né, da ONU, diz que sempre que tu fizer estímulo a armas de ataque, o outro país pode se sentir como ameaça de guerra. Por exemplo, hoje tem uma outra história hilária, né? Esses dois panacas, esse tal Renan e esse mamãe falei, esse idiota, porque isso é um débil mental, né? Esse aí se suicidou. E se suicidou mais porque ele pegou dinheiro dos pobres incautos, né? Uns babaca. 250 mil, 270 mil. Já ouvi falar em 280, 250, 300. Pegaram o dinheiro, não deram lá para os caras. Agora que denunciaram, pelas datas lá, eles nem chegaram na Ucrânia, eles ficaram na Polônia, ali do lado, e fizeram o que fizeram. E aí saiu aquele papo. E eu gosto de ver que é sempre um amigo, né, que entrega os caras, né? Pô, como eu digo, né? Com os amigos que eu tenho, eu não preciso de inimigo, né? E tu é um desses, né? Com aquela charge que tu me fez, né? É bem os amigos que eu arrumo, eu vou te dizer, não precisa de inimigo, né? Só me sacaneio, né? Então é bem isso. Aí o tal do amigo entregou e deu essa mixórdia. E agora vai tentar emendar a porcaria, porque ele conseguiu implodir a candidatura do Moro, que era do Podemos, agora perdemos. Esse MBL
os gurizinhos do MST do Lula para o Moro. Porque o Moro, esse pessoal não tem militância. Então, isso aí seria uma militância de aluguel. Né? Eles que iam fazer agitação para o Moro, que o Moro não consegue articular nenhum palanque para as eleições. Né? Hoje o Bolsonaro já deu o palanque dele, inclusive me surpreendeu que aqui no Rio Grande do Sul ele foi claro em dizer que vai apoiar o Onyx. Né? Eu pensei que ele ia se dividir entre o Onyx e o Heinz, mas aí eu ouvi falar hoje na Jovem Pan que o Heinz vai ser convidado, acho que não vai ser nem convidado, vai ser intimado a assumir o Ministério da Agricultura. Eu tô meio puto com esse Heinz aí, porque ele votou aquele fundão lá. Cara, ele foi a favor desse fundão partidário aí. Né? Mas eu só sei que esses caras aí, esses gurizinhos bobo, idiota, se ferraram de verde e amarelo. Mas porque, na verdade, nós estamos numa situação que cada um quer ser mais malandro que o outro. E todo mundo quer aparecer. Então, o seu Joe Biden, que é outra figura hilária, né? Super. Vamos nos mobilizar em defesa da Ucrânia, que temos que ajudar. E aí diz o presidente ucraniano lá, que é comediante, mas que não é bobo. Eu não preciso de carona, eu preciso de munição. Aí ele articulou para a Polônia doar uns MiGs que eles têm lá, uns aviões de caça. Só que, pela ONU lá, MiG não é avião de defesa, é avião de ataque. Se tu fornecer para o outro inimigo, tu está declarando guerra tu também. Aí os poloneses estão ali do lado da rua, vou arrumar uma encrenca dessa para mim? Não, vou fazer o seguinte, eu vou doar os MiGs para uma base aérea que vocês americanos têm ali do lado, que eu acho que é num daqueles países ali na beirinha, e vocês doam os MiGs. Aí o Biden, não, aí não. Quer dizer, porque aí é declaração de guerra. Então, essa guerra aí, eles brigam lá e quem apanha somos nós. Hoje eu tive que entrar numa fila para botar gasolina, porque amanhã vai aumentar mais, por causa dessa história aí. O trigo e o pão e a massa e biscoito vai tudo aumentar de preço. Os fertilizantes, que nós temos dependência de lá também. Então, no final, vai ferrar todo mundo, e principalmente os próprios ucranianos. E dentro dessa questão, então, lógico, o Putin, que é uma figura que trem não pega, né? O espião da KGB, que ele continua sendo agente da KGB, diz que está lá numa operação militar para desnazização, ou seja, dos ucranianos, que os ucranianos são nazistas. Porque tem um histórico, né? Que lá tem o partido nazista, lá tem partido nazista. Lá tem. E eles apoiaram mesmo o Hitler, mas apoiaram o Hitler contra o Stalin, contra a Rússia. Como também a Hungria fez isso naquela época, né? A Hungria e a Romênia, né? Mas é porque eles fizeram isso por uma questão, que eles têm essa questão estratégica lá, que o inimigo lá, o imperialista, é o Império Soviético. E antes era o Império Russo, né? Porque o Putin quer ser o maior czar da história. Então, ele quer se colocar como o último czar, né? Então, ele usa... Tu ouviu falar que ele tá... Eu ouvi falar hoje que ele está com câncer terminal no intestino. Chegou a ouvir isso? Olha, não duvido, porque a retocolite ulcerativa aqui na América é a doença dos presidentes, né? Devido ao grande estresse. E o Putin é um homem solitário, né? Ele está separado da esposa há alguns anos já, né? E que perigo, aquilo que a gente falou, que perigo é esse homem acuado, se acuarem ele ainda tiver com, se ele realmente tiver com esse diagnóstico aí de morte, putz, esse homem... Mas ele tem um histórico, né? Quantos ele já mandou envenenar? Né? Não, tu tem que entender que tu está enfrentando um agente da KGB. O cara que foi preparado para a Guerra Fria e ele continua em guerra. Né? Então é o seguinte, tem um documentário que eu peço que todo mundo veja, Testemunhas de Putin, está na Netflix. Todos os amigos dele, as pessoas que ajudaram ele nas campanhas, todo mundo está contra ele.
a mulher dele se separou dele em 2017, se não me falha a memória, e está com um menino 21 anos menos. Quer dizer, então ela está na base do amor e ele, pelo jeito, da guerra. Né? Ele tá aqui, ó, Apesar que então. tem uma. O cara Apesar que cornudo, então, ouvindo só sertanejo. Putin tá lá só ouvindo sertanejo, tá, será que ele bebendo está na sofrência? só na vodka e na sofrência aqui, Mas mandando. eu acho que ele é tão esperto que ele vende essa imagem, mas na verdade ele tem um gancho lá, um crush aí, como se fala agora, com uma atleta russa lá, que eles Mas negam. aquele quer, ele não tá. Será? Porque tu sabe que daí não adianta. Ele pode ter quem ele quiser. Se a pessoa quiser ficar com ele ou não, ele traz. Mas e quem ele quer? Tu sabe que a coisa é meio. Aí nós podemos pagar por esse corno aí mal resolvido aí, cara. Pois é, e o que eu vejo assim que as lideranças mundiais hoje, nenhuma tem esse estofo de guerreiro que ele tem, né? Coitado do Joe Biden, dá pena de ver. Não, e, por exemplo, porque o Trump já tinha avisado tudo isso. E o Trump dizia, né? A Alemanha está alimentando os russos. A Alemanha, 50% da energia, do gás da Alemanha, vem da Rússia. Eles fizeram um novo ducto lá, um gasoduto, tem um que passa pela Ucrânia. O S2, o 2, esse. E quem está aí dizendo você. E agora, contraditoriamente, o pessoal descobriu que os Estados Unidos comprava petróleo russo. Quer dizer, então, até eles mesmos. E agora isso está uma barafunda, porque eles agora, para não comprar o petróleo russo, eles vão comprar petróleo do Irã e da Venezuela, que eram os inimigos. Eram os inimigos, o Satã. Então, nessa questão estratégica, quem se ferra é a população, que não tem nada a ver com isso. Os jovens da Ucrânia e da Rússia querem saber de comer McDonald's, tomar Coca-Cola. Esse dia um gurizinho deu uma entrevista lá, um ucraniano, dizendo que eles vão se ferrar, os russos, porque eles não vão poder ter roupa de marca. Lá. As empresas estão tudo fechando. E já saiu todo mundo. Saiu Coca-Cola, McDonald's, está todo mundo indo embora de lá. Starbucks, Tá tudo zarpando lá. Quem pode parar esse cara que a gente também conversou são os oligarcas, né? São os bilionários russos que, com toda essa onda de anti-Rússia, e talvez eles comecem a perder dinheiro e aí eles... Sim, hoje eles bloquearam todas as empresas daquele oligarca russo que é o dono do Chelsea. Não é o nome dele? Sim, é verdade. Ele se retirou, ele passou para alguém até o Chelsea, para o time continuar, não me lembro o nome dele também, mas foi retirado. Agora, o seguinte, assim, para a gente indo para um patamar mais, né, o que leva o ser humano, porque é aquilo que eu estava te falando, a gente saiu de uma pandemia, agora entrou numa uma ameaça de guerra mundial. O ser humano, eu acho que o ser humano, o problema dele é que ele está no topo da cadeia alimentar. Ele não tem predador. Nós não temos predadores, né? Porque o predador, normalmente, na cadeia animal e tudo, ele regula as coisas. Como a gente não tem predador, nós mesmos somos os nossos próprios predadores. Exatamente. Porque é o seguinte, sempre na chamada civilização, porque enquanto o homem não era civilizado, ele comia o outro homem, né, os antropófagos, né, eles matavam e comiam o outro para se alimentar. A partir do totem e tabu lá, do Freud, o homem começa a venerar os seus ancestrais, aí ele passa a enterrá-los, né, e deixa de ser antropófago. Mas, ao mesmo tempo, aí vem a idade da pedra e depois a dos metais. Desde a idade dos metais, o homem sempre viveu em guerra. Sempre teve guerra. Jamais deixou. Então, o próprio predador é o próprio homem. O homem é tão predador que ele é o único animal que se mata. Nenhum outro animal se mata, só o homem. E o número de suicídios, sabe, que trabalham com esse negócio, é cada vez mais absurdo. Né? O número de suicídios aumentou agora.
Só para o pessoal que está ouvindo, vai nos ouvir, tu trabalha diretamente com prevenção ao suicídio, é uma das tuas especialidades, né? Tu escreveu Isso. já livros sobre isso tudo. E aumentou, eu imagino que a resposta seja óbvia, mas Aumentou, mas tem umas coisas meio paradoxais. Aumentou, mas não aumentou aquilo que se esperava, né? Com essa crise e tal, se achava que ia ter um número assim absurdo. Houve um aumento vegetativo. Mas o que chama atenção é que, graças a essas campanhas que a gente fez, o Gente Ajudando Gente, que o Júlio Ribeiro mobilizou toda a sociedade, a comunidade científica e os órgãos sociais e tudo, e a imprensa, a mídia, o que aconteceu? O número de rede de serviço de saúde, por exemplo, da saúde mental, aumentou muito. Então, o que aconteceu? Aumentou muito as tentativas de suicídio. Mas as pessoas tentam, e graças a essa estrutura que nós temos, essa capacidade instalada, elas são atendidas logo. Então, vou te dar um exemplo bem clássico. Em Venâncio Aires é um distrito, é uma cidade muito grande. O mapa da cidade é muito grande. Tem distritos rurais de Venâncio Aires que ficam a 44 quilômetros da sede. O que acontece? Nesses locais, tem os chamados vazios assistenciais. Não tem posto de saúde, não tem unidade básica de saúde, não tem equipe de saúde da família, não tem nada. Então, o sujeito tenta o suicídio lá e ele morre. Por quê? Porque ele não é atendido a tempo. Na sede do município, lá de Venâncio Aires que eu falei, né? Tem tudo. Tem emergência, tem hospital, tem centro de atenção psicossocial. Então, pessoal, aumentou o número de tentativas, mas eles são atendidos e aí não morre. Na cidade ali do lado, Lajeado, um único bairro lá começou a ter um número muito grande de suicídios. E esse bairro era um bairro de imigrantes, pessoas que vieram do Nordeste para trabalhar na construção civil lá de Lajeado, quando deu aquele boom econômico, né? E ficaram todo mundo desempregado. Aí não tinham dinheiro para comer, para pagar o aluguel das casas, se desesperaram e começaram a se matar. Aí o que a prefeitura fez? Nos chamou lá, a gente localizou aonde que tem esse suicídio. Por exemplo, aqui em Porto Alegre são em 6 regiões, cada uma com uma característica. E lá era uma coisa localizada. Então, o que se fez? Criou todas essas unidades básicas de saúde, centro de atenção psicossocial e mudou, se desviou esse pessoal para outros trabalhos, não só na construção civil, e amenizou a situação. Aqui em Porto Alegre tem um fenômeno terrível, que são crianças. Porto Alegre e Curitiba eram as duas capitais brasileiras que tinha mais crianças com suicídio. Em Curitiba, o Rafael Greca assumiu para ele isso e diminuiu o número de suicídios lá. Mas por quê? Ele foi aonde estavam ocorrendo suicídios. Que nem aqui em Porto Alegre. 8,5% dos estudantes do ensino básico fundamental do centro de Porto Alegre verbalizam que pensam em matar-se. 36% dos adolescentes daquela região ali, Rubem Berta, Imperatriz Leopoldina, aquela região ali, na zona norte de Porto Alegre, 36% dos jovens têm desesperança. Então, é nessa área que nós temos que trabalhar. E outro fato que é mais preocupante de todos é que na Brigada Militar, que graças à Brigada, que ela faz um trabalho de prevenção, evita um monte de suicídio, gente que tenta se precipitar no centro de Porto Alegre, é muito comum precipitar, eu não sabia o que quer dizer precipitação. Precipitação é se atirar dos prédios. É muito comum isso entre pessoas. Do viaduto ali da Borges. Ali naquele viaduto ali é um horror, né? E naquela região, no Menino Deus também, na José de Alencar, vários. E a brigada é treinada, capacitada, eles têm um grupo de sobreviventes, é o nome, que eles são treinados para evitar isso. Também aqueles sequestros do marido que não quer se separar, não quer deixar a mulher, e aí tenta matar a mulher, se mata, quer matar os filhos. A brigada faz um trabalho exemplar. Mas, paradoxalmente, na brigada, nos últimos 6 anos, a média de suicídio era 23 para cada 100 mil. Na população geral, é
13 o ano passado, era 11, 12, passou para 13. Por isso que eu digo que é um aumento vegetativo. Mas na brigada, o ano passado pulou para 30. De 23 pulou para 30. O número subiu. Agora, esse final de semana, agora se matou um tenente-coronel aqui, foi em Capão, inclusive. E é muito comum isso dentro da brigada. Tem um trabalho de prevenção no Hospital da Brigada e tal, só que eu acho que tem que haver um trabalho mais ousado, mais forte, né? Então, assim, a Brigada Militar Gaúcha tem o triplo dos suicídios da Polícia Militar do Rio, o dobro da Polícia Militar de São Paulo. Então, isso chama muita atenção, porque é muito comum entre os militares o número de suicídios, né? Nos Estados Unidos, veteranos de guerras, né? É muito comum isso. Eu imagino, deixa eu te só para que o teu hiato de trabalho, de repente, quer dizer, aonde vocês podem entrar, porque eu acho que é difícil, as pessoas normalmente elas avisam e normalmente elas tentam mais de uma. Não é na primeira tentativa que a pessoa se mata. Eu estou chutando muito raro. Isso. E é nesse momento, quer dizer, se tu tiver as informações, se houver uma maneira de se supervisionar isso, quer dizer, de distribuir as informações da pessoa que já teve tentativas, é em cima dessas pessoas, eventualmente, que tu vai poder fazer uma prevenção. Porque como é que tu vai adivinhar? Não tem como tu prevenir algo que os teus dados, acredito que sejam em cima de quem já tentou. Exatamente. Ou não. É que é muito raro alguém morrer na primeira tentativa. Em média, na quinta tentativa. Então, o que eu proporia para... Eu já estive lá, fiz palestra na Academia Militar da Brigada, há anos atrás, mas só que ficou aquela coisa, né? A gente fala, o pessoal tem uma certa vergonha de tratar esse assunto, né? Então, o que eu proporia é dentro desse viés que tu está falando. Aonde que ocorreram esses suicídios? Quais as guarnições? É mais no interior? É mais na capital? Qual é a faixa etária desses suicídios? Os jovens que entraram na Brigada Militar, que não podiam ter entrado porque o exame psicológico já dizia que não tinha condições de entrar, não podia andar armado e tal. Esse é outro problema. É muito comum isso. O setor da psicologia da Brigada é excelente. Então, eles fazem o exame para entrar e os serviços de psicologia dizem, não, esse não tem condições. O que ocorre? Eles vão para a justiça comum e a justiça comum diz que não pode vetar porque todos são iguais perante a lei. E todos aqueles que o serviço de psicologia da Brigada vetou criaram problemas. Problemas desse nível e outros. Então, e o problema é isso. Hoje nós estamos sob um manto jurídico e judicial que deturpa a própria lei, né? Então, aí todo mundo recorre e fica essa gandaia. E só que agora nós estamos aí com coisas bem realistas. Então, eu proporia assim, um mapeamento de onde foram esses suicídios, quais as guarnições que ocorreram, quem já tentou, como tu falaste, e trabalhar em cima disso. Entendeu? Qual é a maneira mais comum? As pessoas se matam como? Isso é uma curiosidade só. Tá, a maioria é por enforcamento, mas isso na população em geral. Outro ponto que chama atenção é o grande número de suicídios entre os indígenas e também por enforcamento, principalmente. Né? Na Brigada Militar, como é óbvio, e não é só na Brigada Militar, no Exército também, é com arma de fogo, porque eles têm acesso, né? Isso não é meio estranho, assim, agora vendo por um outro lado, um outro ângulo, quer dizer, a pessoa quer morrer com sofrimento, morre com sofrimento. Quer dizer, a arma é rápido, né? Mas o enforcamento é uma maneira de morrer com sofrimento, né? Uma coisa... Não, é um grande equívoco teu. Não. Na verdade, tem um quadro do enforcamento de Judas Iscariote, que está lá no Museu do Vaticano. É um quadrinho bem pequenininho, assim. E que tem um pequeno grande detalhe que todo mundo olha e ninguém vê. Ele está se enforcando e, ao mesmo tempo, ele está ejaculando. A asfixia. Te lembra de um filme daquele diretor japonês famoso lá? Kurosawa. Do Kurosawa, né?
Não era do Kurosawa, o Império dos Sentidos, era do Kurosawa? Acho que é. É. No filme Império dos Sentidos, tem que a mulher asfixia o cara. E por que ela asfixia? E quanto mais asfixia, maior a vasodilatação e maior o aumento. Entendeu? Então, quando a pessoa se enforca, contraditoriamente não. Fisiologicamente, a vasodilatação dá orgasmo. Olha aí, cara. É a Que loucura. loucura total. Loucura total. Bom, Vida e morte. tem essa não é fetiche, não sei, que tem gente que quando está transando fica esgoelante, mas tem essa, eu não tinha me ligado, eu não tinha me ligado que era nessa lance da irrigação. Não, e o mais interessante é que tu mostra esse quadro para as pessoas e as pessoas negam. Negam-te. É uma negação maciça. Deixa eu perguntar uma outra coisa a respeito disso, assim, não sei se tu tem esse estudo, assim, se vocês têm essa estatística, assim. Mas das pessoas assim que acabam cometendo suicídio, eu imagino que deve ser tem problema mental de alguma maneira, mas tem como se saber se essas pessoas, por exemplo, eram pessoas mais religiosas, tinham alguma... Em relação à religião, será pessoas que acreditavam em vida... A maioria das pessoas que não se matam, porque ideação suicida todo mundo tem, mas a maioria não se mata. Mas a maioria não se mata por vários motivos. Pelos filhos. Se não fosse pelo meu filho, eu já tinha me matado. E também por causa das religiões em geral. Os rabinos, os pastores, os padres, todas as religiões são... O suicídio é crime. Os rabinos não encomendam o corpo, os padres também não. Inclusive, tinham que ser enterrados atrás. Tem um filme chamado 4 ou 5 dias, ou 7 dias, com Norma, é um filme mexicano, que ela prevê, ela era judia, tudo para a família dela ficar na casa com ela, porque ela sabia que ela não seria enterrada, e a família, como era da religião judia, ela sabia que o rabino não ia encomendar, então ela deixou tudo pronto e previsto. E tem uma cena hilária, ela tentou 14 suicídios, essa paciente. E aí, no 14ª tentativa, o marido dela vai lá, tira ela numa noite chuvosa do hospital psiquiátrico, e ele diz assim: eu não aguento mais. É a 14ª vez que tu quer te matar, que tu tenta te matar, e por isso, por aquilo, não sei o que e tal. E aí eles vêm brigando dentro do carro, e ela diz assim para ele: idiota, tu não entende que isso é maior do que eu. Tá entendendo? É que, na verdade, tem um livro que eu acho... Tem que ser maior, né, Nogueira? Tem que ser maior que a pessoa. Claro Para a pessoa se matar, tem que ser maior que a pessoa. Mas é que as pessoas têm uma dificuldade de entender a coisa. Sim. Tem um livrinho do Philip Roth, que eu acho o maior gênio da história, né? Não deram o Nobel da Literatura para o Philip Roth e deram para o Bob Dylan, não chegou a ter urticária com isso. O livro dele, todos os livros dele são sensacionais, né? Mas é Humilhação, o nome do livro. É um livreto, um livrinho laranja pequenininho, assim. Ele diz o seguinte, que a única arma que a pessoa que está se sentindo humilhada tem é a vingança. E a vingança é a própria morte. Saio da vida para entrar na história. Getúlio Dornelles Vargas. Quando ele foi humilhado, desmoralizado, qual foi a saída dele? A vingança aos seus algozes. Inclusive, tem uma cena que o Carlos Lacerda, que articulou toda aquela humilhação para ele, ofereceu um jantar lá na casa dele, lá no Rio de Janeiro. E aí, que eles estavam vibrando, porque o Getúlio ia ter que ser deposto ou renunciar. E aí, no meio do jantar, estão lá tomando champanhe, fumando charutos e coisa, chega a notícia: o velho se matou. E o Getúlio e o Lacerda diz assim: velho desgraçado, puxou a toalha do nosso jantar. Quer dizer, ele reverteu
derreteu tudo. E aí o Lacerda teve que fugir da Guanabara porque o povo estava lá encaixotando e tocando fogo no jornal dele. Então, nunca mais o Lacerda se recuperou. E o Getúlio entrou para a história. Aí alguém diz assim, suicídio é coisa de maluco. O Getúlio estava maluco? Não. Agora, se tu for ver a história do Getúlio, tu vai ver que o sogro dele, apesar que o sogro não é parente, se matou, o irmão dele se matou, o filho se matou e há uns 2 anos atrás, eu acho, aqui no Moinhos de Vento, o neto dele se matou, o Getúlio Dornelles Neto. Então, tem esse histórico. E no filme, o Getúlio do que está o Tony Ramos, no histórico mostra assim, que desde guri, quando ele veio com 18 anos aqui para Porto Alegre, ele entrou na Faculdade de Direito da Universidade do Rio Grande do Sul, ele já escrevia que ele tinha muita saudade lá de São Borja, da fazenda, que ele estava muito sozinho e que ele pensava que ele tinha muita saudade, que estava muito triste, que ele pensou em se matar. E na véspera do... Isso está tudo lá no Arquivo Nacional, porque agora já passou 50 anos, pode abrir, tá tudo escrito, eu pesquisei isso lá, está lá, tu pode ter acesso, qualquer um pode. E na véspera da Revolução de 30, ele escreve, se essa revolução, se esse movimento não der certo, eu me mato. Então ele já tinha uma tendência. Né? Já estava avisando. Sempre avisa. Sempre avisa, né? Sempre avisa. Né? E esse lance... Fala, desculpa. Não, desculpe. Não. Tem uma outra série dos Borgia, não sei se tu já viu essa série. Acho que eu vi. É o Papa, aquele Papa espanhol, que era um terror. Criaram o nepotismo contra ele, né? Porque ele distribuía os cargos entre os filhos dele, ele botava um filho de cardeal, ele dilapidou todo o patrimônio da igreja. E ele era o pai da Lucrécia Borgia, lembra daquela figura, Lucrécia Borgia? Então ele fazia negociatas, casamento dos filhos com os príncipes lá para fazer alianças políticas. E a Lucrécia Borgia, Lucrécia era um tipo de apelido para pessoa louca. Essa é uma Lucrécia, uma louca. Lucrécia é louca, eu me lembro disso. A Lucrécia. Tá? E ela tinha um namorado. E ela era apaixonada por esse namorado. E aí, ele queria que ela casasse com outro cara lá. E ela disse, não, eu sou louca por ele, não vou largar dele. O que ele faz? Ele manda matar o cara e pendura o cara numa ponte lá em Roma e chama a Lucrécia. Ela diz, olha, ele se matou. E ela diz assim, é impossível. Quem passa uma noite com Lucrécia Borgia jamais se mataria. E aí disse, não, está aqui a prova que ele se matou. Olha aqui o bilhete que ele deixou aqui no bolso dele. E aí tira o bilhete dizendo uma história. Ela olha para todo mundo e diz assim, mentira, ele era analfabeto. Cara. Mas agora, assim, ó, no final de tudo e das contas, é tudo por poder, é tudo por dinheiro. Esse mundo é tudo por poder, é tudo por dinheiro, é tudo por sexo. O que move toda essa loucura aí? O que move é tudo isso que tu falou. É dinheiro, que é poder, e também a questão do sexo, do objeto libidinal, é o controle do objeto libidinal. Né? O problema, assim, a maior dor que tem é a perda. Quando tu perde o teu objeto libidinal, o objeto que te dava prazer, que te dava satisfação, mas muitas vezes tu perde o controle do objeto libidinal. Quando aquele objeto libidinal te abandona ou te rejeita. Não te quero mais. Foi aquilo que a gente falou lá atrás, quem tu quer, não te quer mais. Agora, para mim, o verdadeiro Big Bang aí, onde está tudo, onde está todo o segredo do universo, é o gozo. Eu acho que a resposta de tudo está ali. É no sexo. Eu acho que a resposta toda está no sexo, no gozo, aquele encontro, aquele encaixe perfeito, aquele momento que é o gozo, que é quando há aquela confraternização, aquele momento confraternização entre os seres, e quando o gozo, ele é a felicidade felicidade é o momento de maior felicidade. Ele é tão intenso que ele tem que ser rápido, porque tu... Para aí, deixa eu dizer a teoria toda.
Daí tu tem aquele momento de prazer absurdo, que é o máximo que se pode ter de felicidade assim transbordando em ti, os teus hormônios todos. E mais, a ejaculação, esse encaixe, essa ejaculação e esse momento sublime de prazer, ele tem toda a possibilidade de gerar uma nova vida. Repara essa loucura, tu tem o momento de maior prazer que tu pode ter na tua existência, ele tem que ser, tu não suportaria se ele fosse mais do que aqueles segundos, e a partir dele, tu tem o momento divino, ou do que quer que seja, que a partir dali tu pode gerar a vida. Pois é, Ricardo! Eu sei, mas só que aí tem um pequeno grande detalhe, que o ser humano ele é antagônico pela própria natureza. É vida e morte. Porque o orgasmo também é conhecido como pequena muerte, ou la muerte chiquita. Porque quando tu chega ao orgasmo, ao máximo, tu tem uma sensação de morte. Tu apaga. Né? A pequena... Tu o quê? Fala de novo que deu uma congelada. Quando tu tem essa sensação de morte... Sim, quando tu chega ao orgasmo máximo, ao êxito... Eu não tenho a sensação de morte, cara. Não, tu não apaga? Eu? Não. Apagar, tu diz daquela... Não. Tá, o apagar, tu diz Sim. É aquela satisfação, aquele negócio do coelho. Mas é um... mas é um... Não é uma sensação de morte, é um... Não, tá tudo bem, sensação... tá tudo certo, tá tudo... Exatamente. Tá tudo bem. A base do amor, da paixão, é a irresponsabilidade total. Agora, não é o Freud que falava sobre o lance do nascimento antes de tudo tem a ver com a morte, que são aqueles dois momentos, não é? É. Que são dois... que quer dizer, o desejo da morte também é um desejo de prazer e de um... Pô, tá tudo certo. Então tem tudo a ver. Quer dizer... Aqui, ó, é um conflito de vida e morte. Na verdade, é o seguinte, o ser humano está dividido em duas questões. Thanatos, que é o deus da morte, e Eros, o deus do amor. Então, nós estamos sempre nesse conflito. Aquele ator francês, escritor francês que escreveu A Peste, Albert Camus, ele diz o seguinte, que a única coisa importante, fundamental da filosofia é o suicídio. Contraditoriamente, é o suicídio e a vida. O que é filosofia? Modo de vida. É viver ou não viver. É aquela história voltando ao Shakespeare, né? Sempre tem que se voltar ao Shakespeare. To be or not to be, this is the question. Não é ser ou não ser. O verbo to be... Estar ou não estar vivo. Olha aqui. Amanhã nós temos que acordar. Vou ou não vou? Acordo ou não acordo? Vou para quê? Para que eu vou? Né? Entendeu? Sim. Então, esse é o conflito eterno. Então, nós estamos sempre nesse conflito. Viver ou não viver. Ir ou não. Mas tu não responde um pouco disso naquele momento sublime do gozo? Eu estou aqui para isso aqui mesmo. Exatamente. E eu acho que... E o mundo gira para tu ter aquilo ali, cara. Então tu quer ter poder, tu quer ter dinheiro, tu quer, na verdade, eu acho isso aí, eu acho que tem muito a ver. Tudo que tu quer ter é, na verdade, para tu alcançar o sublime momento do gozo, que é o Big Bang, que a vida, que gera a vida e a morte, e tá tudo ali. É isso aí. Quer dizer, eu vou morrer, mas eu vou procriar. Então, vai continuar. Essa é a ideia. Aliás, cada vez mais parece que o ser humano quer virar... Eu não sei se ele está insatisfeito com os deuses que tem aí, com todos os deuses que tem, Deus católico. Aliás, eu tenho, parênteses do parênteses, eu tenho amigo meu, por exemplo, que é super crente, religioso, daqueles católicos assim, que ele sabe que eu sou judeu, ele sempre diz, Claudinho, te converte,
te converte, senão tu vai ficar de fora. E nesse momento tu sente os caras, assim, nesse momento que a gente tá, que parece que o mundo vai terminar. Eu avisei. Eu avisei, hein? Tá em tempo ainda, te converte, ainda tem um pouquinho ainda. Mas ele diz para se converter a quê? Porque ele só quem é de Cristo que realmente vai se salvar. Aí eu pergunto, mas tia, aquela criancinha que é muçulmana, ou assim, que nunca ouviu falar em Cristo, que é budista, coitadinha, Deus vai deixar, Deus vai fazer isso com ela, que ela nem sabia da existência dele. Bom, é assim. Não, mas eu queria te falar o seguinte, que eu estava te falando que eu não sei se as pessoas andam meio não satisfeitas com esses todos os deuses que tem aí, que elas decidiram ser deuses de si mesmos. Porque o que está parecendo que está acontecendo agora é o seguinte, pô, tu tá harmonizando a tua face, ajustando o teu corpo, fazendo o que tu quer com o teu corpo, quer dizer, te modelando segundo, né, as tuas noções, as tuas vontades de estética, mas não é só isso. E agora o pessoal está criando um universo, que é um metaverso esse aí, onde tu vai, inclusive, ter um avatar, tu vai ter um outro mundo que tu vai criar, que está sendo criado. Eu até tenho um texto anterior a todo isso aqui que fala sobre isso aí, que como a gente está cada vez mais se transportando para o mundo digital. A gente vem sendo acostumado a viver nas plataformas. Cada vez mais nós estamos dentro das plataformas e a vida virtual cada vez nos domina mais. E cada vez nós vamos estar mais aí dentro. E cada vez mais o virtual, quer dizer, hoje a gente tem aqueles óculos que nos colocam dentro de uma realidade virtual, mas tudo isso ainda é muito primordial. Daqui a pouco tu vai ter na tua pupila alguma coisa já, tu não vai precisar... Daqui a pouco tu não vai precisar viajar para Paris, porque tu vai ter um aplicativo que tu vai estar realmente dentro de Paris, tu vai poder caminhar em Paris, de repente tu vai ter negócios como tu tem, tudo virtual, tu vai botar... Porque o mundo, ele na verdade é uma mentira, ele é um conjunto de sensações. O mundo só existe porque através dos meus sentidos eu o decodifico. Quer dizer, eu vejo, eu sinto cheiro, eu degusto, eu toco, é tudo através dos meus sentidos. Quando eu transportar os meus sentidos para dentro do meio digital, e isso de uma maneira louca, eu te dizendo agora, se eu pegar aqui meu tronco e de alguma maneira eu conseguir desviar e conectar aqui dentro, num avatar que eu vou ter aí dentro, e aí eu começo a estar aí dentro de verdade. E meu corpo aqui ele vai ser mantido só com uma seiva nutricional. Eu vou estar aqui com esse corpo físico só para manter meu cérebro, que vai estar aí dentro com todas as sensações. Ou seja, eu posso... E o metaverso é mais ou menos isso. Eu estou criando um novo universo. Eu já estou me recriando. As pessoas estão se recriando aqui fora. Então... Mas lá dentro, lá no âmago, as pessoas não evoluíram em nada. Eu concordo também. Nós estamos se matando aí, cara. As pessoas vão se... E quando a única coisa importante é a questão do amor, né? A única coisa que vale a pena viver para quê? Para voltar para casa. Para voltar para casa. Concordo. O meu sonho todos os dias é voltar para esse lugar que eu estou aqui agora. No final, o amor é que salva. No final, o que importa é o amor. É só o amor, o resto não interessa. O resto não tem valor nenhum. Porque aquelas histórias aquela guerra lá do Pirro, né, do general cartaginês. Ele teve uma vitória contra os romanos, mas o preço da vitória foi tão grande que ele ficou sozinho, ele não teve com quem comemorar. Entendeu? Então eu tenho que sair agora daqui para contar para todo mundo que eu estava aqui numa live, né, que eu estava contando isso, aquilo, que tu deu essa viajada maluca tua aí. Né? É tipo a piada aquela do cara sozinho na ilha comendo uma baita mulher. E eu vou contar para quem? Se eu estou sozinho aqui? Exato, é que graça tem, né? Então, é aquela história do Jamie Foxx, né? Aquele ator que fez o Rei Charles, né? Lembra? Claro. Ele ganhou o Oscar. Aí, no dia da entrega do Oscar, né? Ele incorporou o Rei Charles, realmente.
Aí ele está ali ansioso para receber o Oscar, né? E a mulher disse assim para ele, calma, calma, eu já vou deixar tu falar. Ele disse, não, mas eu quero falar rápido. Não, mas calma, tem uma festa agora depois aí, tu é o mais importante do Oscar, o melhor ator. Ele disse, não, precisa ir embora. Mas por que tu precisa ir embora? Porque eu preciso dormir. Mas por que tu vai dormir logo hoje e tal? Não, porque eu tenho que sonhar para mostrar para minha avó, que foi quem me criou, que eu ganhei o Oscar. Que Então, para sensacional. ele, o importante não era todo mundo saber que ele ganhou o Oscar, era quem ele tinha o amor dele saber que ele ganhou, entendeu? Então, a gente precisa... O que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é tu te exibir em cima do trilho do trem, bêbado, numa bicicleta, para chamar a atenção da tua amada. Muito bom. Até acho que vou terminar com isso até. Eu não sei. Pô, Só tinha isso muito que para falar importa. contigo, né? Imagina agora se a gente vai para a cama sem ter em quem se enroscar, e sem ter em quem tocar. Tu acordar de manhã e não tá, O que né? adianta tu ser milionário, tu ser não sei o quê, e O no que final adianta é. fazer essa viagem toda tua aí sozinho? Eu quero ir até pro Lami, vou para a Praia do Lami, mas desde que a minha parceira esteja junto comigo. Vai E, junto, na né? verdade, Agora, se puder para Paris e outros lugares aí, melhor, né? mas a última vez que eu fui a Paris eu me Já arrependi. sei, é. Eu me arrependi muito. Então, na verdade, é o seguinte: o melhor lugar é aqui, A entende? aldeia, a É, aldeia. é o meu lugar. Aqui é o meu lugar, aqui eu tenho meus amigos, aqui eu tenho os meus inimigos, né, que eu posso tripudiar em cima deles, né? E porque eu me exibo também para eles, eles têm que suportar e engolir o meu sucesso. Ainda... Vocês perderam ontem, falando nisso. Eu perdi por time. Uma piada que os caras fizeram agora assim. Pô, também, vocês ganharam, mas era do Grêmio. Não, eu perdi pro time da Globo. Não, mas não ia perder pro time da RBS. Tu viu Não, e essa? o pior, o Grêmio foi desclassificado no tal de time Mirassol lá, que é o terceiro ou quarto campeonato paulista. Perderam ontem com um timezinho de empresário ali do É. interior do Paraná. Quer dizer, então, isso é uma doideira. E o grande problema nosso é que nós estamos, desde o Chambord, 1950, vivendo numa sociedade do espetáculo. E eu acho o seguinte: o que é o espetáculo? Nós temos que ter um lugar ao sol. Mas para ter um lugar ao sol, tu tem que o que dizer. Então, já que a gente gosta de se exibir e mostrar alguma coisa, vamos mostrar alguma coisa que tenha fundamento e serventia. E para isso a gente precisa fazer bem, né? E o que é fazer bem? É algo que tu possa ajudar as pessoas. Por isso que eu acho assim, esse teu trabalho, né, da tua história como roteirista, né? Pô, tu foi roteirista de um dos maiores comediantes dos últimos tempos, né? Então, o que tu fazia? Tu fazia as pessoas rirem, entende? Isso eu também tento fazer isso, né? Eu trabalho basicamente com prevenção do suicídio. A maioria das pessoas que me procuram ou estão numa situação dessa, ou estão com depressão, problema de álcool e drogas. E como diz o Júlio, né? As pessoas entram, quase todo mundo entra no meu consultório chorando, e eu não sei o Sai. quê, e elas saem rindo. Primeiro que eu mostro para elas o seguinte: tu está te dando muita importância para ti, tu está te levando muito a sério, entendeu? E as coisas não é como tu pensa que são, elas são como tu pensa, não como tu sente. Isso é o decálogo lá da, Elas. Fala de novo, da elas são como tu. Fala de novo, eu, desculpa. eu, eu vou ter que te falar toda a fala da Meryl Streep na Dama de Ferro, da Margaret Thatcher. Tá. Margaret Thatcher, no final da vida, ela começou um Alzheimer, ainda no poder. Tiraram ela porque ela começou a ter um Alzheimer. Maria já tinha morrido, ela alucinava que via e tal. Mas quando ela é uma mulher muito inteligente, ela diz assim: tem uma coisa que eu acho muito engraçada. Quando eu vou aos médicos, eles perguntam o que eu sinto. E ela diz assim: não importa o que eu sinto. O que importa é o que eu penso sobre o que eu sinto. Sim. Porque, por exemplo, se eu estou triste, tudo bem, estou triste, aí o que vai fazer? Vai te matar
ou tu vai te tratar, tu vai te vitimar. Então, o que importa não é o que eu sinto, é o que eu penso. Porque o que eu penso se transforma em palavras. E as minhas palavras se transformam em ações. E as minhas ações viram condutas e hábitos. É Margaret isso aí. É isso aí. É o que a gente também, tem uma história aí, se eu estiver errado, tu me fala, do Freud, que foi um grande trauma na vida dele, que era o lance do pai dele, que ele achava que o pai dele tinha se humilhado com o pessoal aquele que tirou, antissemitas que estavam ali, que humilhar, pro Freud, que era pequeno, ele viu o pai como um covarde ali, que os caras humilharam ele e o pai não reagiu. O negócio, enfim, que fizeram. E que mais tarde, e que foi uma coisa que acompanhou, que aqui dizem que até que foi quando ele começou com o negócio da psicanálise e tudo, que ele conseguiu entender depois que aquilo foi. Que de repente o pai, até na verdade, teve um ato heróico ali, que ele fez. Naquela situação, ele se adaptou à situação até para proteger o filho, para estar ali. O que aparentemente era uma covardia, na verdade não era. Mas para o Freud, a vida inteira aquilo foi, até ele entender que não, que a percepção dele estava errada. Né? Então foi. Agora, o Freud também só para tirar uma dúvida minha, assim, tu acha que o Freud tem a ver também com o estoicismo? O que o Freud. Porque o estoicismo é aquela história assim de tu. Não tu conseguir entender o que está acontecendo, por pior que seja, tu conseguir te adaptar, fazer o melhor que tu pode daquilo que depende de ti e aceitar o que tu não pode mexer, o que não depende de ti. Tu não tem como mudar a chuva. Se for chover, vai chover. Tu pode conseguir um guarda-chuva, tu pode fazer o melhor que tu pode. Mas quando tu não pode mudar algo, tu tem que viver. Então, por pior que seja a situação que tu esteja, por pior que seja qualquer coisa, tu sempre vai ter como te adaptar, entender o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer e viver dentro daquele universo. O Freud meio que dizia que não existe cura para as coisas. Eventualmente não tem cura. Tu tem um aprendizado sobre aquilo, saber o que é, saber como suportar aquilo, como... Tem a ver? Não falei besteira? Não, é assim, os estoicos, né? É que, na verdade, o Freud ele se consagrou porque ele era um grande escritor, mas ele não criou nada. Ele só copiou os grandes mestres gregos. Né? Se tu pegar a obra toda do Freud, ele vai copiando todas aqueles mitos da cultura helênica, da cultura grega. Então, tu pega cada doença que tem, né? Que cada capítulo das obras completas do Freud são baseadas numa patologia, e uma patologia, por exemplo, Édipo, complexo de Édipo. Hamlet, que é a esquizofrenia, Macbeth, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, e aí vai. Então, os estoicos, na velha Grécia, eles eram pessoas que nada abalavam eles. Podia acontecer o que acontecesse, que eles iam driblar os obstáculos. Então, eles diziam assim, uma frase estoica: tu não tem que reclamar dos obstáculos. Os obstáculos são oportunidades disfarçadas para te mostrar a tua capacidade de contorná-los. E eles iam chegar no objetivo deles, houvesse o que houvesse. Então, os estoicos, eles não deixavam se abalar por nada. Entendeu? É essa a questão do estoicismo. É. Então é isso. Quer dizer, então tu tem que definir esse teu objetivo de vida, como o pai do Freud. Na verdade, o pai do Freud, naquele momento, ele não foi um covarde, ele foi um herói. É. Porque senão ele corria o risco dele morrer e do filho dele morrer também. Então, naquele momento, a atitude que ele tinha que... É como diz o outro, às vezes tu tem que se fazer de morto, ou se tapar de bicho. Né? Vou me tapar de bicho, porque eu preciso me esconder. Então, na vida, tu enfrenta quando tu tem condições de enfrentamento, tu foge quando tu tem perna para fugir, ou tu te resigna. Entendeu?
Então, essa é a questão. Mas tu tinha falado mais coisas, foram tantas coisas que é difícil responder tudo, acho que faltou uma parte. Não, estava falando que o Freud, que ele falava que não há cura. Isso fica meio assim, porque ele diz Ah, que não não, há sim, sim. cura. Mas é aquela história. Na verdade, né, para quem trabalha com a psicanálise, com a psiquiatria, que tu não resolve problema nenhum. É. Tu cria um Tu- novo problema, entendeu? Então, vou te dar um exemplo. Tu tá com câncer. Tá, tô com câncer. Tem gente que se abala e morre, porque não tem força para enfrentar, não tem perna, né? Não. E outros não, tá bom, tô com câncer, então tá, o que tem que fazer? Vamos começar a quimioterapia hoje, agora. Tem que operar? Vamos operar. Faça o que tem que ser feito. Então, na verdade, é o seguinte: ele não resolveu o problema, ele criou outros vários problemas. A mesma coisa, nós estamos aqui pelados, não temos dinheiro para nada. Muito que bem, vamos trabalhar e vamos enriquecer. Muito que bem, estamos ricos. Agora nós temos que nos proteger para não nos roubarem. Então, na verdade, no outro problema. é outro problema. Então, assim, vamos ganhar a eleição. Está provado que ganhar a eleição não basta. Tem que tomar o poder. Isso é verdade. Mas só que o poder, aí é a questão cultural, né? A cultura do povo. Né? Então, tu tem que mudar essa cultura. Então, nós vamos sendo escravos de uma cultura que era do bem-estar social, que dá tudo, mas só que não lembrou que para dar, tu tem que ter recursos. É a mesma coisa que reprimir o dólar e reprimir o preço das coisas. Tem uma lei chamada da oferta e procura, que essa lei é irrevogável. Tu pode congelar preço, congela. Quer congelar o preço do petróleo, congela. Depois vai dar o estouro ali. Logo, comprime o dólar. Pode comprimir, mas quando voltar, vai voltar com mais força. Então, é ação e reação. Então, assim, ó, a minha paciente, ela estava com câncer, um câncer final, uma menina, e aí ela entrou naquele programa que ganhou o Prêmio Nobel da Medicina, que foi aplicado aqui, a pesquisa no Conceição e na Santa Casa. A minha paciente se salvou, não morreu. Aí ela ficou obesa e perdeu os cabelos. Agora o problema dela é que ela tinha um cabelo lindo, maravilhoso, e ela precisa que aquele cabelo volte, e ficou mais forte. Eu digo, mas o que tu quer, tia? Tu para de reclamar, tu era para estar morta, desgraça. Se não fosse aquele problema, aquele programa lá que tu deu a sorte de entrar, tu estava morta. Agora tem outro problema, que agora nós vamos ter que dar um jeito dessa volta esse teu cabelo, dar um jeito. Mas é um problema bem melhor, né? Mudou para um Esse problema. edema, essa cite que ficou do tratamento. Então são as chamadas sequelas, né? Entendeu? Então a vida é essa. Ah, eu quero casar contigo, eu te amo, te adoro, te amo, te adoro. Então tá bom. De promessas de amor já estou farto. Eu quero provas. Então me dá uma casa. Aí tá, aí tu casa, tem que dar a casa, aí o preço da casa, aí tu vira o escravo para pagar aquele financiamento. Aí nasce um monte de bacuri, tem que sustentar os bacuri pro resto da vida. É o que eu sempre digo, né? A testosterona só me causou problemas, filhos e prejuízos. Muito bom, muito bom. Nogueira, Ricardo, para a gente encerrar aqui, os livros que tem, eles são só para o pessoal da área ou tem para um Não, grande não, público? os livros são para todos. Deixa eu achar Então, aqui o livro. fala aí para nós, aí, para a Tá, então olha gente. aqui, ó, tá aqui o livro, ó, Pela Vida. Esse aqui é da editora Atos. Vocês têm que entrar em contato com a editora Atos. A secretária Nelce, tu liga para lá, editora Atos, ali na Saldanha Marinho 82. Ali é Menino Deus, acho que é, né? E ela manda na tua casa. É só ligar. Editora Atos. Tá bom? Legal. Isso aqui fala mais ou menos um pouco disso que a gente conversou já aqui. Isso aqui é um guia de promoção à vida e prevenção e pós-venção ao suicídio. Todo mundo pergunta o que é pós-venção. Pós-venção é graças ao bom Deus que a maioria das pessoas que tentam não morre. E aí elas têm que sobreviver. Aí é outro problema. Como elas dizem,
Bah, nem para me matar eu sirvo. E agora é outro problema, porque agora eu tenho que continuar. Isso mesmo, agora vamos continuar. E agora? O que adiantou tudo isso? Olha, ficou parado esse tempo inteiro e parou de trabalhar, já estava ferrado, ficou mais ferrado ainda, e agora teve que começar tudo de novo. Né? É aquela história do cara que queria matar o sócio que roubava dele, sabe essa história? Ele Não. tinha uma sociedade com um amigo de infância, e aí o cara começou a recolher o fundo de garantia e o INSS, só que ao invés dele depositar esses recolhimentos dos funcionários, o cara pegava o dinheiro para ele. Um dia chegou lá os fiscais do INSS e do fundo de garantia e deu um estouro. Eu digo, quanto foi o estouro? 300 mil. Muito que bem. E eu vou matar esse desgraçado, porque eu vou sair daqui agora, não é pelo dinheiro, é pela traição, porque ele me traiu, não é pelo que ele roubou, porque se fosse outro não tinha problema nenhum. Eu vou matar ele. Eu digo, calma, te acalma, te acalma. Se tu matar ele, o que vai acontecer? Não vai receber. Não. O que vai acontecer? Eu vou ter que ficar inicialmente preso. Tá, mas tu tem dinheiro, tu vai pagar quanto para o advogado te soltar? Para soltar na minha situação, eu vou ter que pagar mais uns 300 mil. Tá, e aí tu vai ficar esse tempo parado, a empresa vai ficar sem tu e ele periga estar lá roubando mais. Quanto vai ser o prejuízo? Mais 300. E quanto está esse prejuízo? 900. Então, tá deixa por 300 que estamos no lucro. Estamos no lucro. Mas eu tenho vontade de matar aquele desgraçado, eu tenho dinheiro, tu quer satisfazer o teu ego. Né? Muito bom, cara, muito bom. Deixa eu avisar para o pessoal que isso aqui vai ficar gravado no GTV, que o pessoal vê no GTV. Quem puder entrar no YouTube lá, eu tenho um canalzinho muito tímido, bem tímido, mas tem as poucas pessoas que estão entrando lá. É só entrar no YouTube e colocar lá Falatório com o Cláudio Spritzer, que vai estar esse nosso papo. Viu? Eu acertei, hein? Que eu falei que ia ser um papo maravilhoso. Falei que cara, maravilhoso. Mas eu fiquei provocando o tempo inteiro e tu, nessa falsa timidez tua, tu não me falou desse trabalho teu de roteirista, que tu fazia os roteiros lá do Renato Aragão. Vou te falar. Só avisar então o pessoal entrar lá no Falatório com o Cláudio Spritzer, que vai ter esse nosso papo lá e mais 50. Um monte de gente legal, que nem o Ricardo, e te escreve lá no canal. Na verdade, é o seguinte, eu estava te contando que eu faço hienas há 33 anos, o Guto Franco, filho do Moacir Franco, o Guto Franco casou com uma gaúcha, veio morar aqui, vinha para cá, tem casa aqui, conheceu o Hienas. Aí ele conheceu o Hienas, porra, esse cara aqui adorou meus cartoons, esse cara aqui pode ser um bom roteirista. Isso em 1999. Me ligou, disse, cara, vamos fazer, eu tô para começar um programa no SBT, acho que tu quer fazer um teste lá para roteirista? Eu disse, tá, vamos embora. Nem acreditei muito, já era macaco velho já naquela hora. Mas ele realmente me ligou e eu fui lá e fui aprovado e eu escrevi no SBT primeiro, com o Guto Franco de diretor e o Moacir Franco era o personagem principal, o Moacir Franco, eu adorava ele desde criança. Foi uma coincidência enorme, eu adorava ele desde criança. Moacir Franco e Gorete Milagres, e a gente eu escrevi uma sitcom, chamava sitcom na época, que era Ó Coitado, que ela falava, ó coitada, que era uma empregada, ó coitado. Aí eu comecei escrevendo no SBT essa sitcom. Depois no SBT eu escrevi um que chamava Meu Cunhado, que o principal era o Moacir Franco também, e o outro era o Bronco, o Golias. Sensacional. Esse é um dos maiores, né? Sensacional. Guto Franco também diretor, escrevemos, foi super sucesso. Os dois foram muito sucesso na época. Pô, teve momentos que bateu a Globo até na época. Então fiquei lá no SBT, eu fiquei de 1999 a 2003. Aí terminou. Bom, disso aí tem muita história que eu não vou te contar agora. Depois eu vou te dar o meu livro, esse aqui, ó. Depois eu vou te dar esse livro aqui, ó, que é O Domador de Hienas. Esse aqui sou eu há 33 anos atrás. Olha as coxas. Foi uma linda. Ó, eu aqui, mas eu fugindo do leão e lá atrás a hiena, ó. Esse é um livro de 400 páginas. 100 e poucas páginas é de história, o que me levou a fazer o Hienas. Eu conto esse negócio do SBT, conto um monte de história. E o resto é de cartoon.
Bom, aí terminou aquilo ali. Eu briguei com o Guto, tivemos uma briga enorme. Eu cheguei para minha mulher: ó, esquece esse negócio de televisão, nunca mais vou, porque eu fazia parte da turma deles, né? E aí eu disse: esquece, briguei com os caras, tô fora. Mas aí passou 2 anos e aí o Guto foi dirigir o Renato Aragão na Globo. Isso em 2005. E aí me ligou. A história é muito engraçada. Eu não estou te contando isso agora porque não, o papo é contigo hoje. E aí eu fiquei de 2005 até o Renato Aragão sair da Globo. 2012, 2013, eu fiquei com ele escrevendo esse tempo inteiro. Foi sensacional, maravilhoso. Mas quem me levou para lá foi o Jornal Hienas, foram os meus cartoons. Escrevi muito. Eu lancei um livro que tem na Amazon, que é um e-book, um livro digital, que é a minha aventura com o Didi. A minha aventura com o Didi, que eu publico 115 sketches, exatamente os originais, como chegava porque eu só sabia... éramos 8 autores roteiristas no Brasil. Eu era um desses 8. E a gente escrevia 3, 4 sketches por semana. E a gente nunca sabia o que ia para o ar. Na verdade, ia para o ar 7, 8 sketches. A gente fazia 3, 4, 8 pessoas fazendo. Ele tinha 32 sketches toda semana para escolher 7, 8. E eu fui muito gravado. Tem muita coisa minha gravada. E eu selecionei dos tantos que eu escrevi, 115, e fiz esse livro que está lá na Amazon. Mas enfim, maravilha, é isso aí. É isso aí. Eu acho isso maravilhoso. Então, sabe que eu sou apaixonado por esse tipo de coisa. Eu tenho um amigo meu que mora ali no final de Copacabana, na Rainha Elizabeth, aquela avenida que vai até Ipanema. E lá, quando tu chega em Ipanema, tem à esquerda ali o Arpoador. E ali morava, era Gilberto Braga, aquele escritor de novela. De novela. E esse meu amigo era vizinho dele ali, conhecia ele, e ele me dizia: eu preciso de pequenas histórias paralelas, e se forem boas as histórias, eu vendo para o Gilberto Braga. Então, tem a história principal da novela e tem como é que se chama? Qual é o termo? As tramas paralelas são os dramas, os núcleos, sim, os paralelos. Os núcleos crescem, né, dentro da novela, né, e tal. Claro. Então ele sempre me dizia: cara, eu levo para ele, se ele se agrada, eu vendo. Eu preciso você me ver isso. E aí sempre tinha umas histórias assim engraçadas, né, que na verdade eram esquetes, né? E tu sabe que quem trabalha com quem eu trabalho sempre tem coisas muito hilárias, né? Quando tu pensa que tu já viu tudo, tu não viu a metade, né? E eu achava isso fantástico, né? Então, é que é o seguinte: eu acho que os roteiristas são a alma de Hollywood. Né? Então, quando os roteiristas que foram perseguidos no macartismo e tal, né, que não podiam escrever em nome de outro e tal, e teve um certo hiato, né, no cinema americano, que eu notei assim, quando a falta dos grandes roteiristas, que nem o cinema italiano, né, que teve aquele auge, né, do cinema italiano. Hoje o cinema italiano está tentando uma retomada, mas o que falta são os roteiristas, porque os roteiristas são a alma da história, né? É isso aí, é isso aí. Roteirista com um bom diretor, porque às vezes se o diretor for ruim, ele mata o roteirista. Então tem que ter um bom diretor. Ricardão, cara, quero te agradecer profundamente. Eu acertei quando eu falei que ia ser um bom papo, um cara cheio de histórias. Tem que fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta parte contigo depois. Então tá Vamos ter que continuar, tem muita coisa para falar. Tchê, muito obrigado, então. Não, eu que agradeço de ter esse prazer, essa satisfação, essa alegria, apesar que eu nunca vou te perdoar por aquela sacanagem que tu me fez, mas eu vou te dar uma chance de tu te recuperar comigo. Cara, a caricatura ficou boa, todo mundo que eu mostro... Exatamente por isso. É que é o seguinte: quando tu for falar de mim, tu pode falar tudo. Tu pode falar tudo, mas menos a verdade. A verdade. E na caricatura é a mesma coisa. Tu não pode me botar como eu sou. Tu tem que botar como eu gostaria de ser. Mas eu fiz outra depois, eu te mandei, mas tu não gostou também. Mas tu tem que fazer uma mais assim, enaltecendo. Tá,
Uma bem fake. Agora, desse papo aqui que eu peguei mais combustível agora, eu vou fazer. Pegou a minha alma. Peguei tua alma agora, capturei tua alma. Valeu. Obrigado, gente, que estava aqui com a gente. Agora, obrigado para vocês que estão assistindo agora aí no IGTV e no YouTube. Valeu? Valeu, muito obrigado pela oportunidade. Me chama sempre. Pô, vou chamar com certeza. Abração. Valeu, obrigado. boa noite. Tá, boa tchau. noite.